Tá delícia, tá gostoso. Tá tudo de bom. Tá. Cadê tia? Tia está na Trabalhando. externa, está numa Ela gravação falou com a que ia- Pamela em São Roque. Ela falou que ia mesmo ontem. É, e Tá ainda lá. está por lá, Então, enquanto ela trabalha numa externa, numa gravação... A gente trabalha numa interna, no Pois programa é, ao a vivo. gente trabalha numa interna e a gente começa esse segundo bloco de notícias com amor no ar. O amor está no ar, Regina. Adoro. O amor está no ar, o momento romance. A gente torce para dar certo esse romance. A gente torce para funcionar, porque o histórico não é tão bom de funcionar. O histórico não é dos melhores, de longas relações, de relações saudáveis, mas os nossos votos são os mais positivos. Que desta vez seja diferente. Exato, estou falando de Ana Maria Braga, que está namorando, gente. Pois é. Namoradeira. Tá namorando. Pois é, a Aninha está namorando, está romântica. E o nome do rapaz, gente, é, sabe o quê? Fábio Arruda. Fábio Arruda. Aí você pensa, Fábio Arruda, gente. O Fábio Daio Sharp? Não, não é. Ah, bom. Não é o Fábio Arruda que participou da Fazenda. Isso, não é esse outro Fábio Arruda. É outro Fábio Arruda que trabalhava na Globo, na emissora Globo. Ele era editor dentro da Globo, no departamento de esporte. Não é mais? Não, então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque que ele não é mais. Ele deixou esse Não cargo. acelere, Regina. Dentro da Globo. Mas o que aconteceu? Quem deu essa nota em primeira mão foi a Fabiola Hyper, que deu essa notícia, né? Falando que a Ana estava com um novo romance. Porém, a dona Fábio Oliveira do Portal Em Off, ela conseguiu um vídeo da festa junina da Ana Maria Braga. E quem é que tá curtindo a festa junina com o boyzão atrás? Fábio Arruda. O Fábio está lá. Ana Maria está lá. Ah, é? Os dois juntos? Os dois juntos, os dois na festa junina. Porque ela tava. Não, tinha um quê? Acho que 2 anos que ela não dava essa festa junina. Por causa da pandemia. Por conta da pandemia. Então ela deu essa festa, né? E aí ele estava lá. E vamos ver como que tava o clima. Porque eles estavam numa cantoria. Tava um Ai, clima, que gostoso. Um clima leve, um clima gostoso. Roda aí pra gente ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu plano fiel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar, você é minha. Ele é o que está de oncinha. Eu sujei o meu cabelo com o doce do André Rezende. Mas você mergulhou? É, eu acho que deu uma respingadinha. Mas não tem porquê. Quem nunca? Quem nunca, é. Quem nunca? Achei eu não o vou máximo negar. o clima deles. É, eles estão lá no clima de amor, né? Um clima romântico. Vamos observar? Coloca o vídeo de novo pra gente observar com mais calma, pra gente reparar bem no que está acontecendo ali. Vamos ver. Olha lá, a Ana com os braços pra cima, cantando, né? A equipe dela também está ali. A repórter dela também está ali nesse vídeo, a gente consegue ver. Família reunida. E ela com o boy ali, gente. E olha essa lá, música é o máximo, hein? É, será que o amor está mexendo com a cabeça da Ana e com a cabeça do Fábio também, né? Opa! Não pode mexer com a Então cabeça o português, era um português, não era um francês? Era o francês. Que ela conheceu em Portugal. Ai, menino, o francês foi complicado. Mas já rodou então, já de vez, já... Mas lembra que ela terminou, casou com o francês, Casou. né? Casou com o francês. Na pandemia. Na pandemia. Aí o que aconteceu com o francês? Ele é um empresário francês, né? Não é lembro. esse que a gente tá mostrando na foto agora, tá, gente? É o ex. É o ex. Aí o francês, ele tinha negócios em Portugal. Aí lembra que ele foi pra lá e ele falou que a Ana não mandou nem mensagem no aniversário dele, que ficou chateado, que foi assim que ele descobriu que os dois tinham terminado. Mas também tinha aquela história, aquele boato, falando que ele maltratava os funcionários da Ana. Isso eu lembro. Que foi por isso que terminou essa relação. Ele negou na época também essa informação, tá, gente? Ele disse que isso não aconteceu, mas isso é passado. Isso que eu ia falar. Isso Nossa, é já faz tanto tempo. isso Agora é Fábio Arruda na parada. Agora é Fábio Arruda. E ele trabalhava na Globo, gente. Tá, era editor. Ele era editor, segundo o Portal Em Off, na Globo, né? Quem deu a notícia também foi a dona Fábio Oliveira. E aí ele trabalhava como editor na Globo. Porém, ele deixou o trabalho e agora ele está trabalhando diretamente com a Ana nas redes sociais. Então, ele O que aconteceu primeiro, a gente não sabe. Qual foi a ordem, né? A ordem dos fatores, nesse caso, pode alterar o resultado.
E além disso, gente, ele também, a Ana, no meio desse mês, ela teve uma gravação de domingo, que tem aquele quadro dos chefinhos que cozinham e tudo mais. E aí eles tiveram essa gravação, inclusive ela postou este momento nas redes sociais, nós temos para mostrar. E aí, neste vídeo, disseram que ele também estava ali na gravação nos bastidores. No vídeo em si, eu serei sincero, eu não consegui identificá-lo, mas dizem que ele estava lá também. O Portal em Off diz que ele já estava participando deste domingo de gravação da Ana Maria Braga, que trabalhou no Domingão de Folga. Ela e o Louro Mané estavam lá em serviço. Vamos ver como que foi, roda aí. Ah, então a gente pode procurar para ver se ele aparece. Vamos ver. Peraí. Gente, nós estamos aqui reunidos aqui no nosso espaço do Rio de Janeiro. Voltamos para cá depois de 2 anos e meio e aí de repente eu encontro e reencontro essa equipe maravilhosa que é uma delícia para fazer super chefinhos que vocês vão ter o grande prazer de ver essa molecadinha que está aqui, ó. Olha cada um mais bonito que o outro. Todos eles tentando virar um super chefe. Mas aí você só vai saber disso em outubro. Mas eu te convido desde já para conhecer, e graças a essa equipe toda aqui, e quem você não está vendo também, é que a gente consegue colocar no ar produtos como esse que mexem com o coração da gente, tá? Te espero lá, tá? Super chefinhos, outubro. Turminha animada? Turminha animada, numa gravação de domingo, hein? Mas eu não consegui vê-lo mesmo. Então, mas que ele estava acompanhando nos bastidores. Como, aparentemente, ele deixou a função de trabalhar na Globo para focar nas redes sociais da Ana Maria, e isso foi para as redes sociais da Ana Maria, a gente pode supor que quem está ali nos bastidores também dessa gravação desse vídeo é o próprio Fábio, né? E eu achei isso muito curioso, assim, porque você deixar o seu trabalho para você começar a trabalhar junto com a pessoa que você está se relacionando, eu não sei, eu acho, assim, de primeira mão, uma coisa meio inesperada. Mas então, será que ele saiu do emprego para trabalhar com ela ou saiu do emprego, acabou? Aí começaram a namorar e tal, aí Não, ele foi. Ele trocou. Ele trocou. Ele trabalhava na Globo, começou a se relacionar com a Ana, deixou a Globo e agora trabalha diretamente para a Ana. Acho uma relação complicada no sentido de... É difícil, gente. É difícil a gente separar as coisas, vai. Não é fácil você trabalhar e se relacionar de forma afetiva. Eu, Regina, não ia querer. Imagina, Regina, o seu boy fazendo suas redes sociais. Meu marido aqui. Seu marido fazendo suas redes. O Ivo. Vou sair do Mulheres, vou trabalhar com você para fazer suas redes sociais. Isso. Não ia dar certo. Não é dá difícil. Dá certo que a gente se encontra aqui de vez em quando, né? Parece meio precipitado. A gente torce pra dar certo, é claro, gente, mas parece meio precipitado. E além disso, tem um outro vídeo também que circulou nas redes sociais, que mostra o casal, gente, numa partida entre Corinthians e Palmeiras, no dia 17 de março. Então tem um tempinho já. No dia 17 de março já, os dois estavam juntos. Então tem um tempinho. É claro que a assessoria da Ana não fala nada, né? A assessoria da Ana, quando é procurada, diz aquele clássico, nós não falamos da vida pessoal íntima, dela. da vida pessoal da artista. Então eles não falaram nada e nem a Ana até o momento falou do relacionamento nas redes sociais. Mas eu acho que em breve, né? Se eles estão desde março, ou também ela tá no momento que ela falou, quer não saber? interessa pra ninguém. Dessa vez eu vou ficar quieta porque com o francês lá eu postei, não deu muito certo, não foi bom negócio, então vou ficar quietinha no meu canto, que é mais fácil. Pode ser também, ela tá tentando se reservar, mas estão juntos há um bom tempo, né? Assim, em março já estavam... 4 meses. 4 meses. Pelo menos. Gente. Então, assim, um bom relacionamento pra Divirtam-se. Você, né? Divirtam-se. Mas cuidado com essa história de trabalho junto, né? Torço pra dar certo, porque não acho que é muito fácil, não, juntar trabalho e relação, né? Mas enfim, seguindo em frente, ontem comentamos, né, Rê, com relação ao caso da Daniela Pérez. Foi. O documentário da HBO, inclusive já foram lançados
os 3 últimos episódios deste documentário. Comecei a assistir o 3º episódio, mas ainda, é claro, né, como saiu de madrugada, ainda não parei para assistir todos os episódios. Mas o que acontece? Por conta de toda essa movimentação do documentário que está acontecendo, algumas pessoas que trabalhavam nos bastidores da novela, de Corpo e Alma, lá em 1992, elas estão vindo a público e falando também da convivência, para além das pessoas que estão no documentário. Então, pessoas que não foram entrevistadas para o documentário, às vezes até por uma questão de agenda que não bateu, estão falando nas redes sociais, no YouTube, sobre o assunto. E aí, gente, a Carla Albuquerque, que atualmente é diretora, e ela tem um canal no YouTube, inclusive, ela trabalhou justamente na produção da novela de Corpo e Alma. E aí ela deu um relato muito pessoal de como foi viver aquela época. Inclusive ela fala que nas 2 semanas finais ali do ano, né, porque foi em dezembro, no dia 28, então nas últimas semanas de dezembro e na primeira semana de janeiro, ela estava escalada para trabalhar na novela nos bastidores, porque a equipe ficava revezando, porque é final de ano, É o Natal, plantão. Ano Novo, plantão, então existe uma escala dos funcionários que vão trabalhar e outros que não. E ela estava escalada e ela estava justamente nos estúdios, gravando as últimas cenas com a Daniela, né? E ela conta nesse vídeo vários detalhes com relação àquele dia, mas o que chama bastante atenção nesse depoimento dela é quando ela fala que o o pós-assassinato que aconteceu, ela sentiu que a Globo agiu, de certa forma, não muito cordial com a Glória e com a família toda e também com os profissionais da novela. Mentira. Ela tem a percepção agora, né, porque na época ela tinha acho que 22, 23 anos de idade. E agora ela tem uma percepção de que, como na época se dava muito retorno financeiro, inclusive, de audiência e números, este assunto, que a Globo tentou esticar ao máximo este assunto sem respeitar da forma devida a Glória Pérez. A mãe. A mãe. E ela fala que agora ela consegue perceber o absurdo que foi a própria Glória Pérez, uma semana depois, continuar Voltar a trabalhar, gente, a escrever escrever o novela. trabalho da filha que estava ali na novela também, né? E que ela acabou de perder. Então vamos ver esse trechinho desse relato dessa profissional que trabalhava na época da novela. Roda aí pra gente ver. Imagina o clima, né? Só se a gente pensar de uma forma muito breve, a gente já consegue entender tudo que ela está falando, da pressão que se tinha também para encerrar a novela, né, no sentido da empresa, e dos funcionários que não tinham cabeça para continuar a trabalhar, para entrar no estúdio, para, enfim... Tudo, né? Tudo. E para a própria Glória, no sentido de continuar escrevendo um trabalho de uma tragédia que acabou de acontecer. Andamento aos personagens. Encerrar. 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 E aí também é dito, né, nessa conversa, dessa entrevista que estava rolando, que era muito frenético a questão do Jornal Nacional acabar, né, e falando justamente do assassinato, investigação, o que aconteceu, como que foi, vai ser preso, tá solto, volta pra prisão. E na sequência, já ser o capítulo da novela, e que assim, como a novela estava em andamento, tinha ainda o hábito, na época que agora voltou com o Pantanal, de mostrar o que aconteceu anteriormente, ter um pouquinho do anterior antes de começar o capítulo. E que calhou de que no dia seguinte não reeditaram a novela. Então o Jornal Nacional terminou falando do assassinato e fazendo ali um minuto de silêncio, como se faz. E a novela já começou mostrando uma cena dela, né, da Daniela Pérez, da personagem Yasmin, com o Bira, com o Guilherme de Pádua. E já começou com os dois. E que isso foi muito violento, né? Porque... E aí que começou também a questão das pessoas misturarem tudo, né? De achar que eles tinham um envolvimento amoroso, que tinham uma relação. Então virou uma bagunça também na cabeça do público essa questão frenética, no sentido de o jornal ter um tipo de comportamento... Porque vira tudo uma história. Vira tudo uma história, vira um capítulo só. Exatamente. Que começa no Jornal Nacional, vai até o fim da novela. Justo, então mostra lá como se fosse, né, no sentido da novela, que não é esse, tá, gente? Mas como se fosse o casal que acabou em tragédia
e aí nos capítulos anterior, como que foi para chegar na tragédia desse casal. Sendo que não tem nada a ver uma história com a outra, porque nunca foi um casal. Então, essa porque falta ela de tato... não, pelo que o documentário mostra, porque ela não queria, porque ele insistia. Ele insistia. Que era uma coisa que se ventilava na época, mas nunca... que ele insistia. Inclusive, essa profissional, a Carla, ela chega a falar que ele ficava no corredor, na frente do camarim, de forma abusivo, aleatória, sendo que ele já podia ter ido embora, porque já tinha acabado a cena dele. Mas ficava lá, para ficar em cima dela. Então, assim, conforme o relato de cada um vai falando, percebe-se que era uma relação muito abusiva, né? Muito tóxica da parte dele com ela, profissionalmente, também em todos os sentidos, né? Então, assim, eu acho que agora, com essa questão do documentário, estão surgindo novas visões e perspectivas de algo que aconteceu lá em 92 e foi tão abrupto tudo que aconteceu e de uma forma tão rápida e avassaladora que não se tinha um olhar, não conseguia ver esse tipo de comportamento, esse tipo de notícia, de reação, como era dito, que palavras que eram usadas. Então agora eu acho que tem uma cautela muito maior e respeitosa, inclusive com relação a este assunto. Mas enfim, eu pretendo, né, terminar de assistir o documentário, porque eu acho que está muito respeitoso, muito bem feito. Parabéns para toda a equipe, a direção, os roteiristas também, né? Porque eles estão respeitando muito e fazendo da melhor forma possível para contar essa tragédia, né? E quem que é uma produção da Glória Pérez? Sim, ela está totalmente envolvida. Ela participou de tudo, né? De tudo que precisava ser aprovado, ela tinha que participar. Então tem muito a mão dela aí em tudo. Totalmente. Ela não aceitaria fazer a série, o documentário. Certíssimo. É o mínimo, né? É o mínimo que tem que acontecer, é o mínimo que se espera do que aconteceu durante todo esse período. Mas enfim, né? Vão surgindo novas informações e a gente vai falando também para vocês de uma forma mais respeitosa possível. Seguindo em frente, vamos mudar o assunto, deixar pouco mais leve? Vamos falar agora, gente, de uma tretinha que começou lá no BBB e parece que alguém decidiu voltar para as redes sociais. O nome dela é Mayra Card. Nossa, tretinha não. Se envolve Mayra Card, não é nadainha. Nadainha, né? Mayra Card voltou para as redes sociais. Eu estava com saudade de você, Mayra Card. Serei sincero, eu como pauto muita coisa com relação a você, estava com saudade. Mas ela voltou, ela fez um vídeo dessa volta dela, um vídeo de 12 minutos, falando do porquê que ela fez essa pausa, das explicações, como ela precisou desse detox, né, midiático também, porque começou a afetar a filha dela também, a pequena, Sofia começou a ficar mal, né, não estava muito bem de saúde, começou até a ter umas relações alérgicas, que o corpo fala, né. Mas o que acontece, gente? O Paulo André, ele deu uma entrevista para um podcast e lá ele foi questionado da relação dele com o Arthur Aguiar. Uma pergunta inevitável, né? Vamos ver como foi a resposta? Vamos. Se ele fala se é uma relação boa, se é uma relação que ele tenta o contato e o Arthur não responde. Roda aí pra gente ver. Mais família, ele falou. Mais família não tem mesmo. Nada contra ele. Então ele tem outro tipo de vida. Outro tipo de vida. Né? E aí ele também chegou a comentar, né, o Paulo André, de um convite feito para o aniversário dele, que o Arthur aparentemente não respondeu, não fez muita questão. E, enfim, ele deu a versão dele, falando que esse convite foi feito. E que ficou no ar. Ficou no ar, não falou nem que sim, nem que não, e não foi. Mayra Card viu algumas informações desse podcast. E resolveu explicar. E decidiu dar a versão dela dos fatos. Vamos ver qual é a versão de Mayra Card? 12 minutos. Roda aí. Vamos ver. Eu vi ontem, vocês sabem que eu não consumo muito da internet, né? De mergulhar da internet. Então, algumas coisas chegam, outras coisas não chegam. Eu vi ontem um podcast que tava rodando por aí do PA falando do Arthur, da amizade deles, que ele procurou o Arthur pra eles conversaram, mas que eles são muito diferentes, o Arthur vive muito na dele, e que ele até convidou o Arthur pro aniversário dele, mas que o Arthur vive outra vida. Eu não sei onde é que você convidou, se foi no seu pensamento. Você não convidou o Arthur pro seu aniversário. Você e o Arthur não conversaram porque você não quis. O Arthur mandou uma mensagem pra você com o telefone dele, você ia chamar e nunca chamou. Apesar de não ter câmera na vida, porque não é o Big Brother, né? No Big Brother tem câmera 24 horas, a gente conta, tá? A gente não fica mudo, quer dizer, eu, no caso, o Arthur fica mudo, mas eu não fico, tá? Não tem problema nenhum você não gostar do Arthur, você não querer falar com ele, tá tudo certo. Cada um tem o seu direito. Não tem que falar mesmo com quem você não gosta. Mas você tem que dar conta das suas escolhas.
da Mayra Card. Não Vou falar. convidou em pensamento. Convidou em pensamento. Pelo Porque o menos convite não chegou. Não chegou o e-mail. Na vida não tem câmera. Não chegou no hotmail da Mayra Card esse convite, gente. No BBB Na vida tem. não tem câmera, no BBB, mas na vida não tem. Na vida não tem câmera. Então ela deu a versão da história dela, gente. O PA falou que convidou Mas o convite não chegou, segundo ela. e a Mayra Card falou que convite nenhum chegou na mesa dela. Na minha mesa não chegou convite nenhum. E pro Arthur também não. Porque eu acho que como, né, o acesso dos dois... Vai pra assessoria. É pra tudo, vai pra assessoria. E eles têm uma relação muito próxima. Então eu acredito que... de saber um da vida do outro, né? Ai, amor, chamou, não me chamou, Também me acho, convidou, não também me convidou. Então, enfim, aparentemente, esse convite não aconteceu, gente. Parece que é isso, parece que é isso. Agora, o que também foi esclarecido foi a história da Ivete Sangalo. Menina, você lembra de quando o filho da Ivete postou nas redes sociais que estava vendendo videogame? Lembro, Pra comprar uma prancha de surf. lembro. E na época ninguém entendeu. Né? Até cogitaram, falaram, gente, será que invadiram o celular, a conta dele? É uma mentira, é fake? Porque infelizmente a gente sabe que tem muito, né? De vender essas coisas nas redes sociais e ser um golpe. Pois bem, Ivete Sangalo decidiu falar sobre esse assunto e por que aquilo aconteceu. Roda aí pra gente ver. Pode um negócio desse? Mas eu adorei, viu? Eu acho muito legal também. Eu adorei. Eu acho muito importante. Porque tem essa impressão, né? De, é filho da Ivete. Pode vai ter tudo? Pode, mas não é assim. Mas a vida não é assim, né? Tem que ter noção então, das coisas. Que é legal, eu acho que é bom. Achei muito legal Bom, também. gente, ainda bem.